Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda nesta quinta-feira. Vamos falar de tudo que está girando no mundão da bola e de todos os esportes. Vamos falar da vitória de ontem do São Paulo pelo Brasileirão e chega próximo agora dos líderes da competição. Vamos falar também dos principais times da capital. Corinthians que entra em campo daqui a pouco contra o Fluminense pela Sul-Americana. Vamos falar dos principais assuntos envolvendo Marília Atlético Clube. Aliás, Jorge Luiz está no Bento de Abreu Sampaio Vidal nesse instante e daqui a pouco chega com todas as novidades. Vamos saber se o Mac já está pronto para enfrentar o Tupã amanhã no Abreuzão. Mas nesse bloco o assunto que nos traz aqui é muito legal, muito bacana, porque envolve alunos, atletas da nossa querida MEI, que mais uma vez brilharam, nos Jogos Estudantis que aconteceram em São Paulo, Jogos Escolares do Estado de São Paulo, que aconteceram na segunda-feira na capital. E debaixo de muita, mas muita chuva mesmo, a atleta de Marília, Ellen Cristina, que disputou a seletiva estadual de atletismo desses Jogos, trouxe nada mais, nada menos que 3 medalhas para Marília. Conseguiu medalhas nos 400 metros rasos, nos 1.500 rasos e, além de tudo, trouxe no arremesso de peso também, todas na classe T20. Ao meu lado está ela e está também o treinador dela, o Aurélio Guedes. Vamos começar primeiro com o Aurélio Guedes aqui, falando dessas importantes conquistas para Marília, não é isso, Aurélio? Boa noite. Boa noite, Ronaldo, boa noite aos ouvintes, Ronaldo, foi uma participação boa, que a Ellen conquistou, que ela teve, lá em São Paulo, que foi realizado lá no Centro Paralímpico, igual você falou aí, o tempo não estava bom, mas mesmo assim ela conquistou 3 primeiros lugares nas provas, igual você citou, 400, 1.500, e o arremesso de peso, que eu acho que foi o melhor resultado dela, foi a melhor marca, que ela teve, foi os 400, porque se você comparar essa marca que ela fez, 8,28 m, no ranking nacional, eu tive fazendo a comparação, hoje ela fica em 4º lugar, e ela ficou 45 centímetros da 3ª colocada do ranking nacional. Então, daqui para frente eu vou fazer um trabalho de força, de melhorar mais isso daí, para a gente, como é que posso falar para você, pro próximo ano, eu quero que ela vá para a cabeça, e está ali entre as primeiras no ranking nacional, não nos escolares, quer dizer assim, é uma coisa boa que teve, assim, mais para ela pegar um pouco de experiência, que isso é muito bom, mas o foco mesmo é o campeonato nacional. Ela já participou esse ano, mas não conseguiu índice, a gente tinha começado a fazer um trabalho recente, então não houve tempo. Começamos um trabalho em fevereiro, Mas o ano que vem, sim, aí é uma promessa boa para o esporte nacional. Esses jogos escolares aí, você já adiantou que ela teve participação no início do ano no campeonato? Brasileiro. Uhum. E no brasileiro, os índices delas, o índice dela não foi tão bom quanto foi agora, seria isso? Sim, não foi. Porque se ela tivesse feito essa marca que ela fez agora, ela ia disputar o campeonato nacional, e ela tem uma grande possibilidade dela conquistar a 3ª marca, e com isso resultaria numa bolsa atleta, que ela poderia ganhar, sabe? Que isso daí é muito bom para
se mantendo, né? Bancar os próprios sustentos do atleta, assim, né? Durante a carreira dele. Sem dúvida. E o que mais te chama a atenção nesse progresso que ela teve em tão pouco tempo foi nessa questão do arremesso de peso? Sim, os 400 e o 1.500 ela ganhou, sabe? Mas o tempo assim, eu falo assim, se você comparar ele num resultado a nível nacional, não é bom, sabe? Fica um pouco meio longe, não foi ruim, essa coisa assim, mas o melhor, o resultado que chega mais expressivo foi o arremesso de peso, esse sim, né? É aquela história, né, Ronaldo? Você ser um atleta, para você ver que uma prova não tem nada a ver com a outra, né? Claro. O 400, o 1.500 não tem nada a ver com o 400, você está entendendo? E também não tem nada a ver com o arremesso de peso. A característica dela física, assim mesmo, mostra, né, que eu acho que será, até mesmo pelo tamanho dela, assim, né? Ela tem uma boa envergadura, tem uma boa velocidade na execução do peso. Então, eu acho que é a prova que ela vai melhor se dar essa daí, né? Bom, como é cedo ainda, está começando o trabalho, o tempo vai dizer, né? Sim. Né? De repente, não, mas a aposta agora é essa. Tá. Bom, você fica falando tudo isso aí, ela vai dar um pedala Robinho no Seja Já aí, eu quero só ver, viu, Aurélio? Deixa eu saber da Ellen aí. Quem vê a Ellen com esse tamanhão todo aí, fala, nossa, Ellen, tal, mas tem apenas 17 anos e já com conquistas importantes, Ellen. Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Ô, Ellen, você esperava fazer tais índices em tão pouco tempo? Não, foi uma surpresa para mim. Na verdade, quem me descobriu foi a minha escola, o Cristo Rei. Um dos professores de educação física percebeu que eu tinha talento para esporte, mas principalmente do arremesso. Porque onde que eu estudo, a gente fazia um campeonato de jogos. E um dos jogos era arremesso de peso. E um dos professores viu que eu tinha talento e me consultou para a AMEI, que é a Associação Mariense de Deficiente. Aí então eu fui, aí eles me testaram para ver o meu talento, para saber o que eu era boa e o que eu não era. E eles perceberam que eu sou muito talentosa no arremesso e que eu tenho uma grande força para arremesso e salto de distância. Você tem uma preferência assim pessoal sua? Não, fala, não, eu quero esse caminho do atletismo, ou os índices que vão acabar dizendo ao que você deve ir ou não? Sim, eu fiquei surpresa porque é bom que eu esteja fazendo o meu sonho, porque assim eu ajudo a minha família, eu ajudo a minha mãe, a minha avó. Eu estou nesses jogos por causa delas, porque a minha família me apoia. E eu agradeço principalmente a Deus, né, para eu estar tendo uma oportunidade única, porque muitas pessoas com certeza queriam estar no meu lugar até agora e não pode por causa de, né, dificuldades. Então eu vou aproveitar o máximo que eu puder. E você tem a preferência pelas corridas de 400, 1.500 ou é no arremesso de peso mesmo? No arremesso de peso mesmo. É o arremesso? O arremesso. Eu tenho mais facilidade do arremesso. Não adianta o Aurélio falar, não, vamos por esse caminho aqui que você vai seguir o seu coração. Não, eu estou seguindo o que eu sou boa. O que eu sou boa, eu vou continuar. Se Deus quiser, eu vou ainda continuar fazendo muita entrevista, dando autógrafos, mas isso vai estar na mão de Deus, mas principalmente eu estou nas mãos do Aurélio. Tem uma distância grande, né, do Aurélio e de Deus aí, né? E bem grande, por sinal, né, Aurélio? Mas você vai lá auxiliando ela também, né, Aurélio? Não, sem dúvida. O que ela falou aí é realmente... você pode ver que bate com as características dela desde lá do Cristo Rei, né? Quando ela foi indicada para lá, né? Que eu acho assim, por exemplo, ela tem feito salto, a gente não escreveu apostou nessas corridas aí, mas eu já estive conversando com ela que daqui para frente a especialidade dela de treinamento vai ficar para o salto para o arremesso de peso e o salto em distância, né? É uma prova assim que, como é que fala assim, tem
menos dificuldade, né, digamos, o salto do que correr, porque correr, eu vou falar para você, o bicho, né, coisa não é fácil, não. A hora que eu vou lá e falo assim, ó, hoje tem 6, 7, 8, 10 tiros de 400 metros, isso é para matar, já quebra o psicológico do atleta, né? Agora, saltar é saltar, né? Né? Dá 10, 15, 20 saltos aí é mais fácil. Tá certo. Ô Ellen, você é bolsista lá no Cristo Rei? Como que é? Sim, eu sou bolsista lá no Cristo Rei. Eu sou bolsista por causa da minha mãe. Minha mãe é faxineira, ela trabalha lá para eu continuar meus estudos. Sei. E ela me apoia totalmente. E se não fosse por ela e para minha avó, para toda a minha família, meus colegas e professores, eu não estaria aqui hoje. Você não chegou a disputar os Jogos Regionais recentes, não, né? Sim. Você disputou? Sim, e conseguiu medalhas lá também ou não? Consegui, graças a Deus. É? Consegui. Olha, você não falou das medalhas dela dos Jogos Regionais, Aurélia? Ela conquistou uma medalha de ouro e 2 de prata, né? Sim. Foi. Conquistou também. Não, ela... aí você vê, né? Por exemplo, não foi só no escolares. Por onde ela tem participado, né? Ela tem conseguido bons resultados, assim, bastante expressos, com bastante expressividade, assim, né? Você está trabalhando já também, o próximo foco aí seria os Jogos Abertos do Interior, Aurélia? Agora o próximo, tem um campeonato da Abidem também, né? Do quê? Abidem. Da Abidem? O que é Abidem, Aurélia? É a Associação Brasileira de Deficientes Intelectuais, né? E que eu, quer dizer, só explicando, ela participou na categoria F20, que é a sigla que identifica a pessoa, a deficiência que ela tem, né? Então ela participa como é que chama? Nessa categoria aí. Sim. E outra coisa que a gente não falou, ela participou do Sub-17. Nós falamos da idade dela. Falou? Sim, Então. Ela ganhou o resultado dela, os 3 primeiros lugares foram no Sub-17, né? Nos escolares. Né? Mas, o Ronaldo, a Ellie, eu estava conversando com ela, a minha intenção é que, digamos assim, o ano que vem, a gente fazer um trabalho legal com ela, tal, né? Eu acho que ela tem tudo, sabe, para conquistar digamos assim, tem que chegar lá na cabeça, né? Melhorar um pouco essa marca dela aí bastante, né? 1 metro e pouquinho a mais, né? Ela pode ser convocada para a seleção de jovens, pela idade dela, né? Sim. Que vai ter uma categoria que vai até 18 e a outra até 20 anos. Sim. Isso aí é bom, porque, digamos assim, dependendo do resultado que ela vai conseguindo, ela pega uma seleção brasileira de jovens, digamos assim, para disputar, e de repente ganha uma bolsa, né? Ganha uma medalha, já pode reivindicar uma bolsa internacional. Você está entendendo? Uma coisa começa a puxar a outra, né? Claro. Agora, esse campeonato que ela participou, eu não sei qual é o critério que o Estado vai usar, mas ela tem uma possibilidade de ganhar uma bolsa de R$400. O ano que vem, ela tem toda a possibilidade de ganhar uma bolsa de R$900. Você entendeu? E vai crescendo. E vai crescer, sim, sem dúvida, né? Quem sabe chega lá na Olímpica, né? Sem dúvida. Não é? A Olímpica quanto seria, Aurélia? 3.100. A Paralímpica, né? Paralímpica. Paralímpica, Olímpica, isso é o mesmo valor. É o mesmo valor Paralímpico e Olímpico? Pelo menos nisso não faz distinção, né? Ainda bem, né, Aurélia? Exatamente. Porque atleta é atleta, ser humano é ser humano, né? Exatamente. Aí depois sobe, né? Sim. Bolsa pódio, aí já 11, 15, sei lá. Aí começa a descambar, né? O negócio lá para cima. Tá certo, então. Estamos chegando no finalzinho aqui desse bloco, Aurélia. Queremos agradecer a você, o belo trabalho que você vem desenvolvendo, e a ela também, né, Aurélia? Sim, eu queria, assim, agradecer, né, por exemplo, a Secretaria de Esporte, o Eduardo Nascimento, o prefeito municipal, que eles, digamos assim, colaborou com isso daí também, para estar chegando nesse resultado, né? Isso, ela faz parte de um projeto que eu desenvolvo
lá no Pedro Sola, por exemplo, eu tinha no meu projetinho que atletas que por exemplo, que é da MEI, e às vezes não dá para desenvolver o trabalho lá, por causa de questão de horário, essas coisas assim, de estudo, né? Então, esses atletas vão para mim, foi o caso dela que foi, né? Que ela estuda de manhã, não é? Sei. O esquilo, ele dá treino de manhã, então à tarde ficava um pouco meio ocioso. Então, quer dizer, esse resultado vem desse projetinho meu que eu faço lá com ela. Tem outros meninos que a gente também treina também lá da MEI, lá, a gente está fazendo um trabalhinho com eles, você entendeu? Então a gente agradece também, no caso a secretaria colaborou bastante para isso, né? Para estar chegando nesse resultado. E eu acho que isso é importante. Eu acho que é o caminho para estar descobrindo talentos. Mais alguém que precise, né, que queira treinar, né, e queira competir, qualquer coisa é só procurar a MEI, ou me procurar lá no Pedro Sol, ou a Secretaria de Esporte, que a gente está à disposição aí. Tá bom, Aurélio, obrigado. Obrigado, Ellen, sucesso e boa sorte daqui para frente, tá? Porque você está levando o nome de Marília também. Muito obrigada a você por estar aqui, é uma oportunidade única para estar aqui no seu lado, do lado do meu técnico, de todo mundo. Eu que te agradeço. E mais vezes você virá, com certeza, tá, Ellen? Pode deixar, que eu vou vir mesmo. Tá, manda um alô para o pessoal do Cristo Rei lá. Eu queria agradecer mesmo os meus professores. Muito obrigada. Se estiverem assistindo, eu estou aqui por causa de vocês, da minha mãe, da minha avó, de toda a minha família que me acompanha. Obrigado a todo mundo que está me apoiando pela minha carreira. Legal. Eu sempre vou carregar vocês aqui no meu coração. Obrigada. Ótimo. Obrigado, Ellen. O programa Com a Bola Toda volta no próximo bloco, falando dos principais assuntos esportivos do dia. E Marília Atlético Clube, que amanhã tem compromisso dificílimo diante do Tupã. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá para ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João? Sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Vem vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Alemão Pneus, a loja mais completa de Marília. O maior espaço, oferecendo serviços com profissionais altamente capacitados. O seu carro em boas mãos. Alinhamento, balanceamento, suspensão e muito mais. Alemão Pneus, representante de toda a linha dos pneus FAT. Serviços de qualidade, com preço justo, é aqui. Alemão Pneus, lojas em Marília e Botucatu. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores.
Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda e já ao meu lado também o Jorge Luiz, que já chega trazendo o destaque do Alves Celeste que a gente vai abordar daqui a pouco. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. Nesse momento, os jogadores ainda estão se apresentando para o último treino antes da partida contra o Tupã. Sexta-feira, às 8 horas da noite, no estádio Bento de Abreu. Técnico Ricardo Costa, mais uma vez, assim como ontem, trabalho fechado, sem revelar a escalação para a partida, e é claro que a gente vai tentar aí desvendar alguns desses mistérios do treinador, que eu acho que não são muitos para essa partida. Acho que uma mudança é certa, a volta do Mikael no lugar do Matheus Chiclete, e uma mudança provável no ataque, mas por enquanto nada foi revelado em termos de escalação dessa equipe do Alves Celeste. A gente vai falar um pouco também, Ronaldo, dessa história de confrontos entre MAC e Tupã. Apesar de ser aí um adversário regional, você sabe que há quanto tempo que o MAC não enfrenta o Tupã numa partida oficial, Ronaldo? Uns 15 anos, Jorge. 20. 20? 20 anos. A última vez foi em 1999, o Campeonato Paulista da 4ª Divisão, a Bezinha. Uhum. Marília venceu no Bento de Abreu por 3-0. Daqui a pouco a gente vai passar a escalação dessa partida, Ronaldo, para ver se você se lembra. E aí outra escalação que eu vou passar, provavelmente você não vai se lembrar, porque foi o primeiro confronto da história entre MAC e Tupã, 1953. Aí não dá para pedir para você lembrar, Jorge, né? Aí você chutou o balde, né, Jorge? Aí você já chutou o balde também, né? E a gente vai falar da história desses confrontos, são 35 no total. Marília tem ampla vantagem, mas isso a gente vai deixar para o próximo bloco. Temos 2 entrevistados também no programa de hoje, muitos assuntos para falar um pouquinho desse Tupã, que jogando como visitante tem até uma campanha boa, podemos dizer, quase 60% de aproveitamento jogando fora do Alonso Carvalho Braga. Enfim, muitos assuntos para a gente tratar ainda em relação a MAC e Tupã, amanhã, 8 da noite, no Bento de Abreu. Bom, deixa eu só dar um alô para o pessoal que está nos acompanhando, que eu não falei ainda. O Edmarcos Fernandes está dando boa noite para a gente, o Robson Vitoriano, o Júlio e o João Pedro está dando um alô, o Alexandre Lopes, a Zinha Garuti está falando assim, eu já transmiti, viu, Zinha? Para o Aurélio e também para a Eli, parabéns para o Aurélio e a Ellen, grande beijo. O Marcos Salvador está dando uma boa noite, falou que está muito frio lá no Guarujá. Aqui não, aqui está gostoso hoje. O pessoal da MEI Marília nos acompanhando, temos muito orgulho de vocês, Aurélio Guedes e Ellen Cristina. O Hélio Santiago lá em Bauru também, audiência, parabéns pelo programa e um grande abraço. Guilherme Gonçalves Michele também conosco. Ok, Jorge. Ontem, São Paulo venceu o Atlético do Paraná, é a mesma cor da camisa, eu confundo. E em homenagem ao Magrão, que está aniversariando hoje, viu, Jorge? Olha, Magrão, hein? Só não deu bola. 20 quantos anos? 20, dobra, 40. 20 de TV só, né? TV Marília. E o bolo até agora nada, viu, Jorge? Só ficou na conversa. E então, em homenagem a ele, o São Paulo foi lá e venceu. E encostou nos demais times que estão brigando pela ponta. Em Palmeiras e Flamengo, que tem 30 pontos cada, né? O Santos tem 32, é o líder da competição. Era o jogo que para o São Paulo entrar de fato na briga pelo título. A gente comentava isso ontem. Jogo atrasado, né? Agora o São Paulo tem o mesmo número de partidas dos seus principais adversários.
era o jogo para vencer o Atlético Paranaense, não era missão fácil, ainda mais por conta do histórico que o Tricolor tem jogando na Arena da Baixada. Foi somente a segunda vitória na história do São Paulo jogando em Curitiba contra o Atlético Paranaense. Então, o tabu já era grande, mas mesmo assim o São Paulo acabou vencendo o gol do Vitor Bueno, que foi uma das novidades do técnico Cuca. Um resultado que deixa o São Paulo com 30, né, como eu disse, e muito vivo e muito empolgado, né? Eu acho que nessas últimas semanas a empolgação tricolor tem aumentado a cada jogo, não só pelas vitórias, já que foi a 5ª vitória consecutiva no Brasileirão, mas pelo fato da contratação do Daniel Alves e do Juan Fran. Então, esse casamento Vitória e também Daniel Alves tem deixado o torcedor bastante empolgado. São Paulo que agora pega o Vasco no final de semana, o jogo contra um time que está na parte de baixo da tabela, o que dá mais confiança ainda de que o São Paulo possa permanecer nessa briga direta pelo título, podendo eventualmente até mesmo assumir a liderança já na próxima rodada. Claro que dependeria de uma combinação de resultados, mas foi uma vitória que realmente colocou o São Paulo de fato na briga pelo título nesse momento, né? Obviamente que tem muito campeonato pela frente, o primeiro turno ainda nem se encerrou, mas deixa a briga bastante interessante, até porque, Ronaldo, eu me lembro muito bem que antes da parada para a Copa América, eu, de certa maneira, já havia jogado a toalha em relação a título do Campeonato Brasileiro. Para mim, o Palmeiras levaria até sem sustos, né? Mas só que o Verdão, depois da Copa América, declínio total no Brasileiro, né? Se na Libertadores o time está bem, no Brasileiro o time já vem de uma sequência de resultados negativos, mesmo assim está só 2 pontos do líder Santos. Por isso que eu digo que o Campeonato Brasileiro, não que ele seja fácil, mas na minha modesta opinião, entre ganhar a Copa do Brasil, a Libertadores e o Brasileiro, para mim o mais fácil dos 3 é o Brasileiro, por conta de você ter uma regularidade. Você pode perder 1, 2, 3 jogos consecutivos, mas ainda está na briga do título, diferentemente dessas outras competições que eu citei. Ok, mandar um abraço para o Luan Moreira, que está dando uma boa noite para a gente, o Célio Silva, grande Célio corintiano, nos acompanhando de longe, mas acompanhando. O Amarildo dos Santos está dando um abraço aqui para a Ellen também. Jorge, também ontem tivemos Libertadores da América. Eu acho que não dá mais para o Internacional. Depois da vitória do Flamengo ontem por 2-0, o Flamengo nunca conseguiu reverter em Libertadores da América um placar como esse. O Inter, né? O Inter. Ronaldo, num confronto tão equilibrado como esse, eu também acho que o Flamengo está na semifinal. Para conseguir uma classificação, eu me lembro muito bem, porque o ano passado eu falei sobre um resultado parecido com esse, num outro confronto, Boca Juniors e Palmeiras. O Boca ganhou na Argentina por 2-0, e eu disse aqui também, olha, dificilmente o Boca perde essa vaga. Até porque tem a questão do gol fora de casa, o Flamengo fez 2-0 em casa, não tomou gol. Então, assim, para o Inter passar, eu não digo que é impossível, mas para ele passar, assim como eu falei o ano passado em relação ao Palmeiras e Boca, na ocasião para o Palmeiras que jogava depois do confronto da volta, o Inter tem que fazer o jogo perfeito. Somente o jogo perfeito para você talvez levar para as penalidades máximas, ou até mesmo ganhar, que eu acho ainda mais complicado você fazer 3-0, mas pelo menos um jogo perfeito para tentar levar para os pênaltis, que aí depois você iguala tudo. Mas é muito difícil, porque você tem um time do Flamengo que tem um elenco muito forte, tem jogadores que decidem. Bruno Henrique, o jogador convocado agora pelo Tite, realmente desde que chegou ao Flamengo, uma regularidade incrível. É impressionante, né? Porque eu me recordo bem, o Bruno Henrique ele veio para o Santos em 2017, ele apareceu no Goiás, acho que foi 2015 ou 2016. Fez um bom campeonato brasileiro pelo Goiás, foi vendido para a Alemanha, se eu não estou enganado. Aí o Santos, em 2017, o trouxe. Fez uma temporada espetacular, foi o melhor jogador do Santos disparado naquela temporada. 2018, teve aquele problema logo no comecinho, Ronaldo, você lembra? Aquele descolamento de retina no jogo do Campeonato Paulista. Contra o Linense. Ficou muito tempo fora para se tratar, né, de um problema bastante sério. E depois voltou, teve algumas pequenas lesões, mas não conseguiu mais ser aquele Bruno Henrique de 2017. E aí, no começo desse ano, acabou sendo vendido para o Flamengo. E desde que chegou ao Flamengo, o custo-benefício dele é muito bom. Talvez o jogador que esteja oferecendo o maior custo-benefício do Flamengo
nessas contratações para essa temporada 2019. Então, é um jogador que foi convocado para a seleção brasileira e ontem decidiu a partida. E o Flamengo tem vários jogadores que podem decidir a partida. Então, eu acho que fica difícil. O Inter é um bom time também. Tem Paulo Guerreiro, mesmo o D'Alessandro já com quase 40 anos. Ainda você tem algumas peças importantes, mas num confronto tão equilibrado como esse, Ronaldo, fica muito difícil imaginar que o Flamengo possa perder essa vaga. Porque se tomar um gol vai ter que ganhar no mínimo de 4. Então, essa é a questão do gol qualificado. Eu acho que o gol qualificado ele dificulta não só a situação do Flamengo, mas eu acho que ele dificulta muito os confrontos. Por isso que cada vez menos, Ronaldo, a gente vê grandes jogos em partidas decisivas de Libertadores, porque os times têm muito medo de tomar um gol em casa ou às vezes tomar um gol fora por conta desse regulamento que já em algumas competições aqui do futebol brasileiro, a Copa do Brasil, por exemplo, já não tem mais essa questão do gol qualificado. Eu prefiro que não tenha. Eu particularmente acho não muito justo essa situação. Só porque você marcou um gol na casa do adversário, você leva esse tipo de vantagem. Eu não concordo, mas tudo bem, é um regulamento da competição e agora o Inter vai ter que fazer aquele jogo perfeito para quem sabe levar para as penalidades máximas e ainda seguir com o sonho de chegar à semifinal da Libertadores. E ontem, pelas quartas de final também do outro lado da chave, o Boca foi até o Equador, meteu 3-0 na LDU, a turma fala, nossa, ganhou de 3-0, só que no primeiro tempo a LDU teve 2 jogadores expulsos. Dois jogadores expulsos. 2 jogadores, quer dizer, jogou aí tipo 50 minutos no mínimo, com 2 jogadores a menos, né? E até então só estava 1-0. É bom. Está eliminado, né? Aí não tem nem o que falar, né, Ronaldo? Aí Boca na semifinal, vai esperar o confronto entre River Plate e Cerro Porteño, né, do Paraguai. Que vai ser hoje. Que o jogo acontece hoje, então sem segredos aí, Boca já na semifinal e um grande favorito a chegar a mais uma decisão de Libertadores, assim como o River Plate também do outro lado. E daqui a pouco também às 9h30 o Corinthians pega a equipe do Fluminense pela Sul-Americana e não teremos TV, né? Só a Dazan, né, Jorge? Sim, pelo Facebook, né? A Dazan, que está se expandindo aí também. Acho que logo se fala que é um grupo que pode comprar o Fox Sports também. A gente não sabe, mas o fato é que o Corinthians vai para um confronto em que o Fluminense está muito abalado devido a vários resultados negativos, a saída do técnico Fernando Diniz, a contratação do Oswaldo de Oliveira, né? O Oswaldo voltou. Ultrapassado, né, Jorge? Voltou ao comando do Flu. Eu não classifico muito como uma questão ultrapassada não, Ronaldo, mas talvez pudesse apostar num outro tipo de treinador. Mas trouxe o Oswaldo de Oliveira, um time que não é tão ruim assim no papel Fluminense. Acho que você tem o Pedro, o Paulo Henrique Ganso, você tem alguns jogadores interessantes no grupo do Fluminense, mas obviamente que o Corinthians vive uma situação muito melhor. É um time muito mais regular no Campeonato Brasileiro e não vou dizer que é o favorito, mas obviamente tem essa questão da regularidade, do clima melhor para trabalhar com o Fluminense, que pode ser importante nesse confronto de quartas de final. E como última informação nesse segundo bloco aí, a greve deve ser mantida pelos jogadores do Figueirense, pode dar um novo WO. Agora está exposto à situação financeira, a greve por enquanto está mantida, Jorge. E o presidente do clube achou um bode expiatório lá, que é o seu capitão, e os demais jogadores abraçaram esse capitão aí, falando, o problema são os de todos nós, não é de apenas um jogador, não. Quer dizer, situação complicadíssima desse time do Figueirense, que pode, com esses WOs aí, ir para a Série C do campeonato. Eu não sei como é que funciona o regulamento nesse sentido. Se você der 2 WO, você é eliminado da competição. Eu não sei nem se vai para a última divisão. Não é para a última divisão não, Ronaldo? Tem isso também. Então, eu não sei propriamente. É um risco muito grande. Até um WO você pode dar, você tem uma multa, né, R$100 mil, se o problema financeiro já não fosse ruim, agora foi agravado, mas o pior de tudo seria realmente o clube ser expulso da competição. Excluído, parar lá na Série D do Brasileiro ou excluído das competições nacionais. Clima bastante complicado para um clube tradicional, né? Um clube médio, já esteve na Série A recentemente do Campeonato Brasileiro. Uma pena, né? Uma pena. Sinceramente, não me aprofundei muito no caso do Figueirense para saber quais são os problemas, né? Mas o artigo 203, Jorge, diz assim, que em caso de reincidência específica,
A entidade de prática desportiva será excluída do campeonato, torneio ou equivalente em disputa, além da multa de R$100 a R$100 a R$100.000. E não fala se ele vai para a última divisão, não fala, se ele é banido por um tempo de umas competições nacionais. O certo é que o time não treinou hoje de novo. E tem o jogo contra o CRB no sábado, 7h15 da noite em casa. Não tem muito o que falar numa situação como essa. Jogadores estão no direito deles, a diretoria também precisava se movimentar. Agora, no final das contas, Ronaldo, quem vai sofrer demais com essa situação toda, está sofrendo é o torcedor, né? E o clube. Sim. O clube tão tradicional, de repente... Só que a torcida está a favor dos jogadores, viu, Jorge? Incrível, mas é verdade. Eu acho que é até natural, né? Porque você pode cobrar do atleta a partir do momento que você paga. Aí você pode cobrar, mandar embora. Jorge, olha só como que está a situação. O volante, o Zé Antônio, expôs a situação. 10 salários atrasados, juntando 2018 e 2019, CLT de agosto a novembro de 2018, férias e julho de 2019. Já comissões técnicas base e profissional atrasado de novembro a dezembro de 2017, julho, agosto, setembro, novembro de 2018, férias de 2018, salário de julho de 2019, além dos funcionários que estão sem receber e sem ser recolhido fundo de garantia. Só para antes do intervalo comercial, mandar um abraço para o Wagner Silveira, está dizendo aqui, valeu Aurélio, né? Aurélio Guedes, que esteve no primeiro bloco aqui no programa, meu amigo Gilberto Trindade está dando boa noite, a Zélia Santos, o Adriano Nogueira Carvalho, boa noite a todos, amanhã é dia de Abreuzão, força MAC, obrigado, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Alvo Celeste. Depois do intervalo comercial. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá para ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Alemão Pneus, a loja mais completa de Marília. O maior espaço, oferecendo serviços com profissionais altamente capacitados. O seu carro em boas mãos. Alinhamento, balanceamento, suspensão e muito mais. Alemão Pneus, representante de toda a linha dos pneus FAT. Serviços de qualidade, com preço justo, é aqui. Alemão Pneus, lojas em Marília e Botucatu. Eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores.
Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda e o assunto passa a ser o nosso Alves Celeste, que amanhã tem difícil compromisso diante do Tupã no Abreuzão. E você, torcedor, é nosso convidado. O jogo vai ser às 20 horas, às 8 da noite, não é isso, Jorge? Isso mesmo, às 8 horas da noite. Costumeiramente, né, o MAC tem mandado seus jogos em casa nesse horário na sexta-feira, por opção da comissão técnica e da diretoria. Por mais que alguns tenham outros compromissos, né, não dá para reclamar muito em relação ao horário, porque Marília já teve jogos aos sábados, à noite, à tarde, domingo de manhã e sexta-feira, e o público não tem mudado muito em relação a essa questão. A gente espera que o torcedor compareça contra o Tupã, pelo menos aí de 1.200 a 1.300 torcedores. Eu acho que é o mínimo que podemos esperar para um time que está na terceira fase da competição. Então a gente aguarda mesmo que o torcedor marque presença já nessa reta final de competição. Bom, Ronaldo, nesse exato momento os jogadores estão se apresentando, né? Já iniciando o trabalho de alongamento, de preparação física para iniciar o último trabalho antes do jogo de amanhã. Hoje um treino mais focado na bola parada, posicionamento, né? Ontem um coletivo, um trabalho mais voltado à definição da equipe. E o técnico Ricardo Costa, como sempre, né? Acaba não divulgando as escalações, as prováveis mudanças. Mais uma, Ronaldo, eu acredito ser certa, a volta do volante Mikael na vaga do Matheus Chiclete. Contra o Catanduva, a opção foi do Chiclete pelo fato do treinador considerar que o Catanduva era um time mais alto, mais forte fisicamente, e por isso colocou o Chiclete como segundo volante no meio-campo do Marília. Assim como ele, os outros jogadores também não fizeram um bom jogo. O MAC não teve uma boa apresentação e eu acredito que agora a volta do Mikael, até porque é um jogador que tem um passe longo muito bom, tem uma qualidade na saída de bola, chuta bem de fora da área, e eu acho que um jogador com essa característica vai ser muito importante, já que a tendência é pegar um time bem fechado, como será a equipe do Tupã, que também, a exemplo do MAC, perdeu na estreia da competição. Eu vou chamar então o Mikael, Ronaldo, nosso primeiro entrevistado, ele que não jogou as duas últimas partidas. Foi poupado contra o Joseense na última rodada da primeira fase, porque ele é um dos 4 atletas que está pendurado com 2 cartões amarelos. Foi poupado contra o Joseense, porque o Marília já estava classificado, e acabou ficando no banco também diante da equipe do Catanduva. Só antes do Mikael, só mandar um abraço aqui para o nosso amigo Roberto César, grande Robertão, está lá no Jornal da Manhã acompanhando o programa. Obrigado, Roberto. Vinícius Ferreira, o Noé Cardoso Sá está mandando boa noite. E o Ederval Quintino de Souza também, o palmeirense. É isso aí. Vamos lá então, o Mikael, falando dessa expectativa de poder voltar à equipe titular. Boa noite, Mikael. Boa noite. Boa noite. A gente fica um pouco triste, né? Mas tem que respeitar a decisão do treinador. Ele que comanda, ele tem um comando, ele escolhe quem vai jogar. Mas ao primeiro momento fiquei um pouco triste, mas tive que respeitar. A opção era dele. Continuei trabalhando, treinei firme durante a semana. E infelizmente saímos com a derrota lá. Mas acho que não foi em questão eu estar jogando ou não. Acho que foi decorrer do jogo, foi circunstância do jogo. Então, mas fiquei um pouco chateado, mas acontece, é normal, isso é do futebol. Ele já chegou a conversar com você essa semana, dizendo que se você voltaria à equipe titular?
Então, a gente tá treinando, né? Hoje, como hoje é o coletivo, aí ninguém ainda sabe quem vai ser o time. Hoje eu acho que vai esboçar mais o time titular, né? Tô trabalhando para voltar pro time, né? Que eu quero sempre estar jogando. E que se for, que seja sábado que eu possa, ou que seja sexta, que eu possa voltar na sexta, que possamos sair com a vitória. E eu acredito até pela sequência que você vinha de jogos como titular, que tá um pouco angustiado, né? Você ficou a última rodada da primeira fase, foi poupado por conta dos 2 cartões, aí depois foi julgado no TJD, liberado, e aí já não jogou contra a Catanduva. Mikael deve estar doido pra voltar a jogar, né, Mikael? Muito ansioso pra voltar a jogar. Parece que vai ser o primeiro jogo. E tava muito, desde da expulsão aqui, tava muito ansioso pra esse julgamento. Aí só ficou enrolando. Aí poderia ter ficado de fora do último jogo, mas graças a Deus fui absolvido. E não peguei nenhum jogo. Então já tem 2 jogos que eu não jogo. Espero estar voltando o time titular sim. Essa partida contra o Tupã, Marília perdeu na estreia, vai enfrentar um adversário que também foi derrotado. Ou seja, quem perder nesse jogo de sexta-feira pode ficar bem complicado para buscar a classificação, né? Acho que pra gente é jogo de 3 pontos, não pode nem pensar em empatar dentro de casa, porque como é a terceira fase é mais difícil, a chave nossa eu acho que vai ficar complicado depois da derrota lá. Então eu acho que no empate não tem empate aqui sexta-feira é só a vitória, porque se a gente pelo menos empatar vai ficar muito difícil o campeonato pra gente, porque como o Francana pega o Catanduva, acho que o Catanduva vai lá, vai pra defender, vai se empatar lá, então vai ficar muito complicado, então a gente tem que ganhar de qualquer jeito aqui. Tá certo, porque você não falou pro avião parar, Jorge? Tá muito barulho, Jorge. Muito barulho, né? O avião ali passando próximo ao estádio. Você não sei se você percebeu, né? Mas o Mikael fez uma homenagem a você, pintou o cabelo de branco também, igual o seu. Igual exatamente, o meu, Jorge? Fez a homenagem para você aí, quem sabe. Só que o meu é original de fábrica. Exatamente. Você entendeu? O importante é ser feliz. Ser feliz e ter cabelo, né? Melhor ter cabelo branco do que não ter, né, Ronaldo? Não ter nenhum, né? Nem o preto, nem o branco, né? Mas enfim. Vamos lá então, Ronaldo. Então é essa situação, Mikael então deve voltar na vaga do Matheus Chiclete. Essa é uma mudança praticamente certa do técnico Ricardo Costa. A outra provável mudança, Ronaldo, essa sim já é uma provável, é no ataque, pelo lado esquerdo. O Breno foi o titular no último jogo. Nas 2 partidas anteriores o PH era o titular da posição, mas aí acabou sofrendo uma lesão na coxa, vai ficar mais 2 semanas fora da equipe. E o Breno, assim como todo o time lá em Catanduva, não foi bem, mas pode ser que o Breno seja sacado, até porque Eric Bessa, Ícaro, Lucas Lima são nomes praticamente certos. E aí, se o Breno não for permanecer, Ronaldo, são 2 as opções hoje do treinador maquiano. Não acredito que haverá uma terceira com o Denner, por exemplo. São 2 alterações. Aí ou a entrada do Lucas Souza, ou a entrada do João Férez. Aí com o João Férez, se eventualmente entrar, iria como centroavante e o Lucas Lima como atacante pelo lado esquerdo. Acredito que essas são as 2 possibilidades. E eu bati um papo agora à tarde também com o atacante Lucas Souza, né, que já entrou no segundo tempo lá em Catanduva, mas no momento em que o time já perdia por 1-0, já há algum tempo que ele não atua como titular com a camisa do Marília, né? Foi naquela última rodada da primeira fase ainda, quando o MAC ficou no 1-1 com a Cisense, em que o técnico Ricardo Costa escalou um time praticamente de reservas. E só que ele é um dos artilheiros da equipe, já marcou 3 gols na competição, 2 entrando no segundo tempo, né, na reta final das partidas. E ele fala dessa expectativa de quem sabe retomar essa condição titular justamente numa fase tão decisiva como essa. Boa noite, Lucas Souza. A camisa do Marília, boa noite. Boa noite, a expectativa é a melhor possível, né? Tô vendo, treinando bem, foco, sabemos que temos um jogo muito difícil contra o Tupã, mas quem tiver de titular vai fazer o melhor possível para a gente sair com a vitória sexta. Bom, você entrou lá em Catanduva, depois que o Marília tomou o gol. É claro que você já em algumas ocasiões, em 2 delas pelo menos, né, você entrou no segundo tempo e acabou sendo o salvador do Marília, né? Lá em Assis, na primeira fase, ainda marcou o gol de pênalti contra o Assisense na vitória por 1-0. E na primeira rodada da segunda fase contra o Joseense, né? Lá em São José dos Campos, você entrou também no segundo tempo e acabou fazendo o gol de empate. Como é que você está vendo esse momento seu? Talvez com maior estrela entrando no segundo tempo do que propriamente muitas vezes começando uma partida? Eu vejo um momento bom, né? Mas melhor eu entrar com o time já ganhando, né? Porque entrar assim, perdendo é muito difícil, é complicado, porque todo time que joga contra a gente, quando mete o gol já fica lá recuado atrás, mas
se eu entrar sexto, espero ajudar a equipe da melhor forma possível. Você, na Inter de Bebedouro, ano passado, atuava mais como camisa 9, o centroavante. Aqui no MAC tem atuado, quando entra, né, ou quando é escalado como titular, mais pelo ataque, pelo lado esquerdo. Como é que está sendo isso para você? Você acha que isso tem dificultado um pouco o seu futebol, apesar de você também fazer essa função de lado? Sim, lá em Bebedouro eu jogava centroavante, mas o professor falou que também eu poderia ajudar a equipe jogando de extremo. Então eu falei com ele que eu fazia, e por isso que ele está me colocando de extremo. Não atrapalha nada não, só estou trabalhando e fazendo o que o professor pede. Essa concorrência no ataque é complicada, né, Lucas? A gente vê vários jogadores brigando por posição, né? Tem você, tem o Luiz Guilherme, tem o Denner, né? O Breno hoje é o titular da posição pelo lado esquerdo ali. Você já tem o Eric Bessa também e o Lucas Lima consolidado. Você tem ainda o João Férez, que é mais centroavante também. É uma concorrência muito acirrada e com jogadores com características até semelhantes, né? Tanto você, Luiz Guilherme, Lucas Lima, quer dizer, vocês fazem a função de camisa 9, mas também pelos lados, né? Sim, é uma concorrência muito grande, dá pra ver, né? Porque o Carlos Lima, João, todos são atacantes bem de alto nível, né? Por isso que o Mike tá bem de atacante, só quem tem que ganhar isso é o Mike. Tá aí, portanto, né, a gente espera que, independente de quem entre, né, Jorge, dê conta do recado, porque o jogo vai ser difícil. Difícil, Ronaldo. Muito complicado, principalmente para um adversário que já vai vir com uma proposta de apenas se defender. Bom, Ronaldo, eu aproveitei agora à tarde também para trazer esses confrontos históricos entre MAC e Tupã, com as minhas pesquisas que eu tenho, né, a pesquisa em jornal. O MAC já enfrentou o Tupã em 35 ocasiões, em jogos oficiais e também amistosos. São 16 vitórias do Marília, 7 da equipe do Tupã, 8 empates e 4 jogos onde eu não consegui encontrar o resultado, Ronaldo. São 4 partidas, que eu não encontrei absolutamente nada. Sei que o jogo aconteceu, mas os jornais daqui, da época, né, que eu pesquisei na Biblioteca da Câmara, Biblioteca da Municipal, acabaram não informando aí o resultado da partida, mas o MAC tem uma ampla vantagem. E outra curiosidade é que no Bento de Abreu, Ronaldo, foram, desses 35 jogos, foram poucas partidas, porque tivemos muitos jogos entre MAC e Tupã. Aconteceu logo no início, né, das duas equipes como profissionais, o Tupã, lá na década de 50, quando o Marília ainda jogava de vermelho. Então essas equipes se enfrentaram pelo que leva a nomenclatura hoje de Campeonato Paulista da Série A2, que era uma divisão de acesso à elite. Então MAC e Tupã se enfrentaram muito na década de 50 e depois, em competições oficiais, eles só voltaram a se enfrentar na quarta divisão no final da década de 90, 97, 98 e 99. Inclusive, Ronaldo, foi em 99 o último confronto oficial entre MAC e Tupã. Foi pela Bezinha. Se isso talvez tenha uma simbologia importante, foi justamente no ano que o MAC conquistou o acesso. Enfrentou o Tupã e conquistou o acesso, né? Então, em 99, o time era comandado na época pelo Nazareno Silva. Que ano, Jorge? 99. Então, por exemplo... Não, e as coincidências também do 9, né? Sim, exatamente. Outra coincidência. 20 anos, há 20 anos o último confronto entre essas duas equipes. Então, muitos amistosos. Então, eu só contabilizei, por exemplo, jogos oficiais desses 35, Ronaldo, foram 15. 8 vitórias do MAC, 5 vitórias do Tupã e 2 empates. Agora, o dado que mais me chamou a atenção foi no Bento de Abreu. Desses 35 confrontos, apenas 9 no estádio Bento de Abreu, 8 vitórias do MAC e 1 confronto sem resultado. Então o MAC pode nunca ter perdido para o Tupã jogando no estádio Bento de Abreu. Esperamos que não seja amanhã. Esperamos que não seja amanhã, realmente. Então tem essa curiosidade dos confrontos. E eu aproveitei, Ronaldo, então trouxe aqui a ficha técnica desse último confronto para ver se você se recorda 99. Vamos lá, Jorge. De alguém, Ronaldo. 99. Então, alguns jogadores eu mesmo lembro, né? Eu cheguei a assistir alguns jogos desse MAC, fui ao estádio ver esse MAC campeão, aliás, conquistando o acesso, mas obviamente que eu não tenho tanta memória assim, até porque ainda tinha pouca idade, vamos dizer assim, né, Ronaldo? Pouca idade. Já chutou o balde aí também. Vamos lá. Eu vou falando vamos lá, eu tinha 14, 15 anos. Vou falar sim e não. Vamos lá, Ronaldo, Marília então. Éber no gol. Sim. Éber. Claudinei na lateral direita. Sim, jogava muito, hein? Depois entrou o Alex no lugar dele. Aí a dupla de zaga, Tozin e Toninho. Sim.
Christian na lateral esquerda. Isso eu não lembro. Meio campo, PC, Henrique, depois entrou o alemão zagueiro, que a gente conhece muito bem. Meio campo, Gaspar e Fabiano. Gaspar todo mundo lembra, né? Jogou na Francana? Eu não sei se o Gaspar jogou na Francana, sinceramente. Tinha um Gaspar que jogou na Francana. O Gaspar era aquele meio carequinha, né? O calvo, né? Batia falta. Eu lembro muito bem do Gaspar. Tinha Gaspar um Loirinho também. E aí depois entrou Erval. Ataque, esse sim eu conheço muito bem. Buti e Ricardo. Ricardo mora aqui na cidade. O Buti, até recentemente, até nessa década ainda voltou a jogar com o MAC, quando o Eli Bíscaro reassumiu o comando do Marília. Buti, técnico Nazareno Silva, que levou o MAC ao acesso. O Tupã, só para registro, Ronaldo, na época jogou com o Adriano no gol, Fernando, Alemão, Ataliba e Erivaldo, Zé Carlos, Sandro Vieira, Doriva e André Luiz, Zé Cláudio e Alex Martins, técnico José Luiz Soares. O MAC nesse jogo venceu por 3-0, 2 gols do Ricardo, um aos 42 do primeiro tempo, outro aos 42 do segundo tempo e o Gaspar de pênalti aos 37 do segundo tempo. O árbitro da partida, Luiz Edmar Remondini. Então, a ficha técnica do último confronto entre MAC e Tupã. Obviamente, tivemos alguns jogos treino entre essas duas equipes, inclusive em 2013, naquele jogo que ficou marcado por uma pancadaria lá em Pompeia, que eu estava presente, né? O jogo 2014. Pompeia, Jorge? Pompeia foi o jogo. O jogo preparatório, eu fui para Pompeia acompanhar a partida, o MAC se preparando, o MAC do Luiz dos Reis, que acabou conquistando um acesso para o Paulistão, foi jogar contra o Tupã lá em Pompeia, né? O jogo aconteceu em Pompeia, e aí o jogo não terminou, né? Pancadaria, tudo, eu me recordo aí que um dos grandes envolvidos aí na confusão foi o volante Alceu, né? O Alceu não levou desaforo para casa, não. Um jogo bastante pegado, de muitas faltas, ainda mais jogo treino, rivalidade e tudo mais. Mas esse não é contabilizado, pelo menos a gente não contabiliza, né? Como é jogo treino, não contabiliza, né? Porque até o começo dos anos 2000 havia bastante amistosos oficiais, né? Depois acabou se perdendo e se transformando em jogo treino. Bom, Ronaldo, eu tenho uma ficha técnica também, que essa, obviamente, você não vai se lembrar. Obviamente. Do primeiro jogo da história entre Tupã e Marília. 6 de dezembro de 1953. Você não tinha nem nascido, né, Ronaldo? Nem fazia parte dos projetos. Nem fazia parte, né? Um jogo em 53. O jogo aconteceu lá no Alonso Carvalho Braga, em Tupã. O time da casa venceu pelo Campeonato Paulista da Série A2, que hoje é chamado de Série A2, na época era chamado Paulista da Segunda Divisão. O Tupã venceu por 3-2. E alguns detalhes, por exemplo, Ronaldo, nesse jogo, o árbitro da partida, o João Gambetta, passou mal durante o jogo e foi substituído pelo bandeirinha Remin Ambrossi. Uma das curiosidades desse confronto aí, lá no Alonso Carvalho Braga. Passar então a escalação do Marília, até porque eu já entrevistei aqui um desses jogadores, Ronaldo. Marília jogou com Tonico no gol, Nelson Teixeira e Atílio. Eu lembro do Nelson Teixeira. Nelson Teixeira. Não jogando, mas lembro do Nelson Teixeira. Até, se eu não me engano, até o ano passado, o ano retrasado, eu sabia que ele estava vivo ainda, com 90 e tralalá. Nelson Teixeira, mas já estava bem debilitado de saúde. Aí tinha Nino, Valente e Xandu. Hélio, Doquinha, César, Raul e Ditinho. Técnico Florindo Alves. Esse era o time do Marília na ocasião. O Tupã, só para registro aqui, Badé, Marinho e Barros, Vicente, Benites e Ellison, Mendonça, Duvílio, Eurico, Henrico e Costa. Técnico Cid. Então, o Tupã venceu essa partida do MAC 3-2. Era um jogo oficial, foi o primeiro confronto entre essas duas equipes. Você sentiu alguma coisa nessas escalações, Jorge? Não percebi, Ronaldo. Não percebeu, né? Não. Mas eu percebi, Jorge. Vamos lá, Ronaldo. É só nome simples, não tinha nome composto nessa época. Ah, sim, na década de 50 não tinha. Tudo apelido, não tinha nome composto, não tinha, realmente não tinha. Realmente. É uma das peculiaridades da época, né? Muita gente saudosista gostava desse tempo, onde você... Não, e eu gostava da camisa de 1 a 11 também, né? Esse negócio de camisa 88, 93, isso aí... E ó, a gente falou desse MAC da década de 50, que jogava na época ainda de vermelho, só em 70 que o MAC foi vestir o azul, em 50 jogava de vermelho, Ronaldo. O Wilson Gino tem essa camisa, da década de 50. Dada pelo falecido Sérgio Melli, né, que foi gestor do MAC recentemente, faleceu, né, acho que há 2 a 3 anos, o Sérgio Melli, e essa camisa pertencia ao Pupo Jimenez, que também nos deixou recentemente.
Tá certo, Jorge. Estamos no finzinho do programa, mais alguma coisa? Só mandar um abraço aqui para o Gilmar Mirandinha Fernandes, está nos acompanhando aqui, agradecer mais uma vez a audiência de todos. E o Mirandinha está falando, Doquinha é meu compadre, o melhor 10 de Marília na época e está muito bem de saúde, graças a Deus. Que o nome bom. dele é José Armando, é isso, José? Ficou Armando aqui. Ficou Armando, não sei se é José Armando ou Armando. Mas obrigado, Mirandinha. E eu vou dar um abraço hoje ao meu amigo Magrão, mesmo sem bolo, a gente não pode esquecer do Magrão, que é o aniversariante, está fechando uma nota hoje, viu, Jorge? Está fechando uma das notas dele aí já. Não vou revelar que é 40, mas tudo bem. Tá certo? Mais alguém? É isso aí mesmo, um abraço para o Magrão aí. Então, reforçando esse parabéns, né? E um abraço do Ica para o Magrão também. O Ica mandou um abraço para você. O Ica mandou um abraço para você também, viu, Magrão? O programa Com a Bola Toda fica por aqui e retorna ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.